Nesta aula, vamos concluir o script de filtro do nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtro entrada-js e desce até o final dos códigos. E nesta aula, nós vamos fazer os códigos da função gerar tabela, começando pela referência ao corpo da tabela. Var corpo tabela vai ser igual a document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas vai o ID do corpo da tabela. Então acessem o arquivo filtroentrada.html. Localiza o corpo da tabela e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Prosseguindo, eu preciso de duas variáveis, uma para armazenar o valor total e outra para armazenar o total referente à quantidade, porque no final dos dados do filtro nós vamos colocar uma linha de soma total. Então, var total valor igual a 0 e ponto e vírgula. Var total QTD também igual a 0 e ponto e vírgula. Prosseguindo, agora nós precisamos fazer um laço para percorrer todos os dados que foram filtrados e carregar estes dados para a tabela HTML. Podem copiar a variável dados e agora nós vamos trabalhar com um laço for-each. Variável dados ponto for-each. For-each, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses function, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses variável r. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves e pressiona Enter. Depois do último parênteses, podem fechar com ponto e vírgula. E dentro deste laço, nós precisamos carregar informação por informação na tabela, criando cada célula. Então, var coluna 1 vai ser igual a document.createElement. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, o objeto td, que se refere a uma célula. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é colocar o texto nesta célula. Então, copiem a variável coluna.text, text content igual a variável r, abre e fecha colchetes, coluna 0 e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para as demais colunas, podemos reaproveitar estas linhas de código. Copia e cola. Agora vai ser a coluna 2. Coluna 2 vai receber a informação da coluna 1 do array dados. Cola novamente. Coluna 3. Coluna 3 vai receber a informação. Agora, pessoal, vem um detalhe. Nós precisamos pular duas colunas pelo seguinte. Vamos dar uma olhada nas entradas. O mês e o ano
eu não vou carregar. Então, eu carreguei a coluna 0, coluna 1, agora coluna 2 e coluna 3 eu vou pular. Então, a próxima vai ser a coluna 4. E aí, segue em sequência. De volta no editor. Então, aqui vai ser coluna 4. Beleza. Prosseguindo, cola novamente. Coluna 4. Coluna 4. Coluna 5 do array. Cola novamente. Coluna 5. Coluna 5. E altera para coluna 6 do array. Cola novamente. Coluna 6. Coluna 6. E aqui vai ser 7. Cola de novo. Coluna 7. Coluna 7. Coluna 8 do array. Cola novamente. E agora, na coluna 8, tem um detalhe. Deixa-me ver qual a informação que nós vamos ter. Vai ser a informação do valor. Então, o valor eu preciso formatar para o formato brasileiro. De volta no editor. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Depois do sinal de igual, vocês vão colocar parseFloat para definir que se trata de número. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, precisamos informar a coluna que tem a informação. Agora vai ser coluna 9. Fora dos parênteses, ponto to, bem com calma agora, pessoal. To locale string. Locale string. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar o seguinte. Vai ser pt-br. E fora das aspas duplas, vírgula, e aí precisa abrir e fechar chaves. E dentro das chaves, nós vamos ter o style. Style, 2 pontos, e abre e fecha aspas duplas. E esta informação vai ser número decimal. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí vem o comando decimal. Decimal, 2 pontos, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, BRL. Esta é a formatação para o Brasil. Beleza, formatamos o valor. Nós vamos repetir esta formatação também para a quantidade e para o preço unidade. Então, vai ser bem simples. Podem copiar estas 3 linhas. Copia e cola. Altera a variável. Agora vai ser coluna 9. E a informação nós vamos pegar da coluna 10 do array. Cola mais uma vez. Coluna 10. Coluna 10. Vai pegar a informação da coluna 11 do array. E por fim, nós vamos ter a coluna da observação. Podem copiar novamente da coluna 7. Esta coluna não precisa definir o formato. Copia e cola. Coluna 11. Coluna 11 vai receber a informação da coluna 12 do array. Beleza, montamos todas as células da linha. Agora nós precisamos criar o objeto linha. Então, var linha vai ser igual
a document.create element, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses, e dentro das aspas duplas, objeto tr, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Criamos a linha, agora nós precisamos colocar as colunas nesta linha. Podem copiar a variável linha, linha.appendShield, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, começamos pela coluna 1, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar esta linha de código, copia e cola, e altera a coluna. Coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, vai até coluna 11, coluna 6, coluna 7, coluna 8, coluna 9, coluna 10 e, por fim, a coluna 11. Ok, colocamos as colunas na linha, agora nós precisamos colocar a linha no corpo da tabela. Então, podem copiar a variável corpo tabela. Copia e cola depois da variável linha. Corpo tabela, ponto, appendShield. AppendShield, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a variável linha. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é capturar o valor e a quantidade. Então, podem copiar a variável total valor. Copia, depois do corpo tabela, total valor vai ser igual a parseFloat, para definir que se trata de número. Abre e fecha parênteses, total valor, mais parseFloat, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável R, abre e fecha colchetes, coluna 9 do array, onde eu tenho os valores, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para a quantidade, podemos copiar esta linha de código. Copia, e aí vocês vão pegar a variável total QTD. Copia e altera antes do sinal de igual e também dentro dos parênteses. E a coluna da quantidade é a coluna 10. Ok, depois que sair do laço, nós precisamos fazer o seguinte: colocar mais uma linha na tabela HTML para colocar o total valor e também o total referente à quantidade. No entanto, tem mais um detalhe: eu preciso formatar o valor e a quantidade para o formato brasileiro. Então, vamos começar pelo valor. Copia, depois de sair do laço, nós vamos formatar o total. Total valor vai ser igual a parseFloat, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, total valor. Fora dos parênteses, ponto to locale string, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, pt-br. Fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, style,
style, dois pontos, e abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, comando decimal. Fora das aspas duplas, novamente, comando decimal. Dois pontos, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, BRL, que é o formato do Brasil. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para a quantidade, podemos copiar esta linha de código. Copia e cola. E aí nós vamos alterar apenas o nome da variável. Total QTD. E aqui também total QTD. Beleza. Fizemos a formatação. Agora nós precisamos inserir todas as células das colunas. Para facilitar, nós podemos fazer o seguinte: copiar desde a coluna 1 até a coluna 7. Copia e cola depois de formatar os totais. Cola. E agora nós vamos fazer o seguinte: depois do sinal de igual, nós vamos colocar um underline entre aspas duplas. Nestas células, nós não vamos ter informação. O valor vai ser na coluna 8 e o total, QTD, na coluna 9. Nas demais, não tem informação. Podem copiar as aspas duplas e o underline e colocar nas demais colunas. Copia e cola até a coluna 7. Coluna 6 e coluna 7. Beleza. Agora, nós podemos fazer o seguinte: copiar a coluna 7, porque nós vamos reaproveitar para fazer a coluna 8. Coluna 8, coluna 8, e a coluna 8, ela vai receber o valor total. Então, podem copiar a variável total valor e colar. Para a quantidade, podemos reaproveitar estas duas linhas de código. Coluna 9, pega o total QTD, e altera depois do sinal de igual. E a coluna 10 e 11 vai ser igual às anteriores. Podem copiar a coluna 7. Agora vai ser coluna 10 e coluna 11. Coluna 11. Ok. Criamos as células. Agora nós precisamos criar uma linha. Na realidade, pessoal, vai ser bem simples. Nós podemos copiar desde a var linha até corpo tabela. Copia e aí nós vamos colar no final. Bem simples. É o mesmo código. Show de bola, pessoal. Desta forma, estamos carregando os dados que foram filtrados para a tabela HTML. Nós já podemos testar, porque nós já estamos acionando o filtro no botão filtrar, no campo linha, campo marca e campo produto. Então, salva as alterações e vamos testar. Eu tenho apenas 2 registros de entrada. Guia menu, executando o formulário. Por enquanto, para disparar o filtro, preciso clicar no botão filtrar ou selecionar no campo linha, marca ou produto. Não informei critérios para o filtro. Clico no botão filtrar. Show de bola, pessoal! Acertamos de primeira. Já carregou os registros.
se eu não tiver critérios para o filtro, vai carregar todos os registros. Quantidade 4 mais 2, tá certo, total 6, valor 4.000, certinho, pessoal. Conseguimos colocar uma linha com a somatória total. Eu posso fazer o seguinte ainda, pessoal. Na coluna 2, eu vou colocar a palavra total. Fecha o formulário, volta no editor e na função gerar tabela, na parte que coloca a linha do total, na coluna 2, nós vamos fazer o seguinte: total dentro das aspas duplas. Salva as alterações e agora nós já vamos fazer o seguinte: acionar o filtro quando o formulário for iniciado para carregar todos os registros. Então podem copiar a function filtro e aí, bem no início dos códigos do arquivo, nós temos a função iniciar formulário. Depois do array dados entradas, nós vamos acionar o filtro e fecha com ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar. Agora, quando o formulário for iniciado, já precisa carregar os registros. Show de bola, galera! Vamos ver. Televisores, ok. Marca só tenho LG, deixa eu ver TCL. Não existem dados para este filtro. LG, show de bola. Produto, TV 32. TV 40. Se eu selecionar a opção vazio, volta para os critérios anteriores. Show de bola, pessoal! E este filtro é muito rápido. É o procedimento de filtro mais rápido que eu consegui fazer até o momento. No entanto, para finalizar o nosso filtro, tem mais um detalhe. Eu quero acionar o filtro quando o usuário digitar a nota fiscal e pressionar Enter no campo. Também fazer este processo no campo código. Então agora nós precisamos fazer mais uma função. Podem fechar o formulário e voltar no editor. Desce de volta até na função de filtro. Deixa eu localizar. Vamos colocar, pode ser acima dos campos que já estão disparando o filtro. Desta forma, nós vamos disparar o filtro utilizando todos os campos. Primeiro passo é referenciar o campo NF e também o campo quad. Então, o nosso campo NF .add event listener, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses e dentro das aspas duplas evento keyup, fora das aspas duplas, vírgula e o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma função chamada executar filtro e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para o campo quad, podemos copiar esta linha de código. Nome do campo, campo quad. Próximo passo é fazer a função executar filtro. Copia, function, executar filtro, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, parâmetro E, para referenciar a tecla que o usuário pressionou, porque nós vamos disparar o filtro somente quando o usuário pressionar Enter dentro do campo. Abre e fecha chaves e dentro desta função, o primeiro passo é capturar a informação da tecla que o usuário pressionou. Var tecla
tecla vai ser igual a E ponto WH WHICH. Bem com calma, pessoal, porque é um comando um pouquinho chato para digitar. WHICH. E aí vocês vão colocar duas barras verticais, que quer dizer ou novamente parâmetro E ponto keycode e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é verificar se a tecla que o usuário pressionou é a tecla número 13, que se refere à tecla Enter. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Podem copiar a variável tecla e colar dentro dos parênteses do if. Se a variável tecla igual a 13, neste caso, nós vamos disparar o filtro. Podem copiar o nome da function filtro. Copia e cola dentro do if e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Bem simples, galera. Já vamos acionar o filtro também no campo code e no campo NF. Salva as alterações e vamos testar novamente para ver se vai acionar quando o usuário pressionar a tecla Enter. Carregou os registros, eu vou filtrar o código 789. Digitei o código, pressiono a tecla Enter. Show de bola, pessoal! Se não tem informação, pressionando Enter, volta para os critérios anteriores. Nota fiscal, 123, 123, pressiona Enter. Show de bola, galera! Está funcionando corretamente. Vamos ver a data? Eu tenho somente 19/6/2023, mas dá para testar. 19/6/2023. Data final, 19/6/2023. Vamos ver, filtrar. Deixa eu limpar, senão não dá para ver. 19/6/2023. 19/6/2023. Filtrar. Show de bola, galera. Está funcionando corretamente.